Boa noite, caro telespectador da TV Direta, que nos assiste neste momento. Obrigado por sua audiência. A TV Direta se propôs a colaborar com a campanha eleitoral e, em união com os partidos que concorrem à Prefeitura de Mococa, elaborou um modelo de entrevista para apresentar a você as propostas de cada um. Antes da entrevista de hoje, cujo protagonista é o Paulo Vicente, do Partido Republicanos, na entrevista de segunda-feira, a coligação Novo Caminho citou o nome de um candidato na entrevista com outro. E isso foi uma infração às regras do que foi acordado e foi protocolado pela coligação Unidos por Mococa, um direito de resposta que eu faço agora. Em relação às afirmações caluniosas feitas pelo candidato opositor, informamos que todas e quaisquer eventuais denúncias estão sendo devidamente investigadas pelos órgãos competentes e a Prefeitura sempre colaborou com todas as informações solicitadas, tanto pela Câmara Municipal, Ministério Público e Poder Judiciário. Nossa visão sempre foi de total transparência e austeridade para com o controle dos gastos públicos, haja vista os incontáveis requerimentos da Câmara que respondemos e outras tantas audiências públicas a que fomos convocados e expomos os dados referentes às nossas contas de uma maneira que nunca foi feita em nosso município, sempre com total transparência e imparcialidade. Outro sim, como bem sabemos, somos fiscalizados diariamente pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é o órgão mais capacitado nessa matéria, órgão que, inclusive, rejeitou as contas de 2015, 2016 e 2017, devido a irregularidades. Primeiramente, gostaríamos de informar que a Prefeitura Municipal não deixou de repassar nenhum recurso para as entidades sociais da cidade. Inclusive, sempre fez os repasses em dia. As entidades que deixaram de executar os seus trabalhos foi porque as mesmas não estavam atendendo o que a lei determinava. As parcerias são tão importantes que vão além de políticas públicas. São essas parcerias que alcançam e atendem os cidadãos vulneráveis, prestando serviços que o poder público não tem condições de atender sozinho. Exercido o direito de resposta. Bem, para que você que nos assiste hoje, não teve a oportunidade de nos ver na segunda, terça e na quarta-feira, em reunião com os partidos, realizada na última sexta-feira, dia 9, ficou definido o modelo da entrevista. Cada candidato adversário envia três perguntas, uma dirigida diretamente para o candidato protagonista do dia e duas para compor o sorteio na urna, que nós agradecemos, enviada pelo cartório eleitoral na pessoa do Zé Alberto. O candidato vai responder, então, 6 perguntas dos adversários, 4 perguntas da emissora, no total de 10, tendo 2 minutos para responder cada uma dessas perguntas. No início, o candidato terá 1 minuto para se apresentar e, ao final da entrevista, 3 minutos para as considerações finais. Feito isto, nós vamos colocar agora aqui na urna as perguntas de sorteio. São 2 de cada partido, 2, 4, 6, 8 perguntas. Urna vazia. Perfeito. Okay. Dito isto, nós passamos às 4 perguntas deste primeiro bloco e também para a apresentação do candidato. Paulo, seja muito bem-vindo. Para você, quando aborda, ou para o senhor, desculpa, quando aborda um eleitor, e agora aquele telespectador, cidadão mocoquense que nos assiste, quem é Paulo Vicente? Em primeiro lugar, boa noite, Francisco. Obrigado pela oportunidade, a TV Direta, de
conceder esse espaço para nos apresentar ao cidadão mocoquense. Paulo Vicente, sou aqui natural de Mococa mesmo, né? Sou o 8º filho de uma família de 10 irmãos, né? Ainda tenho a minha mãe com quase 80 anos de idade. Estou aqui hoje, primeiro, agradecendo a Deus por esse privilégio, mas comecei com o pé direito, Francisco, porque hoje é um dia muito especial, hoje é o dia dos professores. Tenho certeza, né, primeiro Deus, a minha família, mas se estou aqui hoje, né, nesse pleito, nessa disputa, é porque contei com a ajuda dos nossos mestres desde a nossa infância. Então, todos vocês professores, recebem meu abraço, um beijo no coração. Todos os meus professores estão guardados aqui porque foram importantes no sucesso e na minha carreira por toda a minha vida. Bem, passemos à primeira questão formulada pela emissora. Uma das maiores polêmicas da cidade tem sido o transporte público. Você acha que o transporte poderá ser gratuito e melhor organizado? De que forma? Francisco, muito boa essa pergunta. O transporte público da nossa cidade, ele está caótico, né, nas suas qualidades. Não alcança os distritos ou alcança de forma precária. Muitos bairros da nossa cidade, Pôr do Sol, Gil do Geraldo, Carlito Cuíris e outros, não têm os transportes hoje funcionando. Então, o primeiro ponto, pessoal, nós estamos aqui não para fazer promessas sem responsabilidade, Francisco. Seria, da minha parte, ao meu ver, uma irresponsabilidade, sem conhecer como estão as finanças da nossa prefeitura, porque, infelizmente, né, fala-se tanto do portal da transparência, mas eu, até hoje, só vi o portal, não vi a transparência ainda. Então, como eu vou prometer uma coisa que eu não tenho fundamento? O que é mais importante, o cidadão mocoquense saber, é que nós vamos trabalhar sim, e isso vai acontecer, um transporte com dignidade, transporte que vai cumprir os seus horários, transporte que vai alcançar todos os bairros da nossa cidade. Por quê? O que é importante, Francisco? Importante é o trabalhador não perder um dia de serviço porque não tem transporte, né? Em questão de ser gratuito, nós já temos a gratuidade para as pessoas idosas, né? Então nós não vamos fazer essa promessa porque eu penso que isso vai me parecer um pouco de politicagem e nós não estamos aqui para enganar ninguém, nós estamos aqui para falar a verdade. Então o nosso compromisso, eu, Paulo Vicente, candidato a prefeito dessa cidade, número 10, o nosso compromisso é um transporte de qualidade e também respeitando os deficientes, que muitas vezes não têm, né, os nossos ônibus não têm as condições que dão condições dos deficientes poder ter o acesso. Nós vamos trabalhar, vamos exigir das empresas que prestarem esse serviço, mas não vamos fazer promessa falsa. Se for possível, faremos, mas faremos sim primeiro as prioridades que Mococa tanto precisa. Tempo esgotado. A segunda pergunta, toda a comunidade, principalmente os jovens, reivindicam mais oportunidades de trabalho. O que de concreto você vai fazer para a geração de emprego e renda? Francisco, muito boa essa pergunta também. Em relação a emprego e renda, eu tenho uma grande experiência, porque eu tenho empresa há 21 anos e corta o coração, né, que eu tenho um maço de currículo, né, esperando uma oportunidade. E essas pessoas, o que elas estão querendo, Francisco? Elas estão querendo o direito de poder chegar na sua casa e levar comida para os seus filhos. Elas estão querendo, né, tratar das suas famílias com dignidade. Então, nós vamos trabalhar com afinco para resolver essa questão. E o que nós vamos fazer? Primeiro, Francisco, nós temos que ter um olhar muito especial para as pessoas que não tiveram a oportunidade de se qualificar. Nós vemos hoje, Francisco, a gente fez um estudo e eu tenho essa experiência. Muitas empresas precisam de mão de obra, mas a mão de obra tem que ser qualificada. E aí você vai levar o cidadão lá a um curso que ele tem que pagar para se qualificar. Ele já está desempregado, né? Ele não tem esse recurso. Então o poder público tem que fazer sim uma parceria junto com as empresas, junto com as escolas, para a gente dar oportunidade a essas pessoas que não tiveram oportunidade. E não tiveram oportunidade, Francisco, não é porque pessoas não quis, não. Forças, circunstâncias, né, que a pessoa passou na vida, porque eu sei, Francisco, eu sou de uma família muito humilde, né, eu já fiquei desempregado, né, eu já trabalhei na área rural, na área civil, eu sei a dificuldade do trabalho duro
E eu sei a dificuldade de você bater na porta de uma empresa e eles pedirem experiência e você não tem experiência. Então, nós queremos encurtar o caminho, nós queremos dar a oportunidade para o jovem qualificar. Nós queremos também, pessoal, valorizar as nossas indústrias, os nossos comerciantes e o agronegócio também. Porque, Francisco, infelizmente, às vezes o empresário hoje, ele é visto como um bandido. E os empresários são pessoas que, se eles se fortalecerem, se eles crescerem, eles vão gerar mais oportunidade e mais emprego para Mococa. E também lutar para trazer novas empresas para a nossa cidade. Candidato. A próxima pergunta diz respeito à saúde e educação. Cite uma prioridade da saúde e uma prioridade da educação. Problema e solução. Olha para vocês verem, pessoal, corta o coração. Esses dias eu ouvi alguém dizer que a saúde de Mococa está bem. Como que está bem, pessoal? Se uma pessoa para fazer um exame, de repente, um ultrassom, um exame mais complexo, espera mais de um ano na fila para poder conseguir esse exame. E aí, Francisco, imagina, a doença espera. Né? Imagina aquela pessoa, né, sentindo dor, sentindo o desconforto e ter que esperar um ano na fila. Eu estou falando não de pessoas que têm recursos para pagar um exame particular, eu estou falando daquela pessoa que depende do SUS, que o SUS hoje não tem os médicos especialistas. Nós precisamos, Francisco, de atender essas pessoas mais carentes, que mais precisam. Então a nossa primeira atitude, além de valorizar os nossos profissionais, os médicos e os enfermeiros, é realmente não deixar faltar para as pessoas o medicamento. Muitas vezes a pessoa recebe a receita, vai na farmácia do povo, não tem o remédio, né? Aí nós temos as UPAs superlotadas, por quê? Porque não teve o tratamento da prevenção, a pessoa que depende do remédio para diabetes, para pressão alta, isso não pode faltar. E também em relação a outra pergunta sobre educação. Eu quero, já parabenizei os professores, mas como nós vamos melhorar a educação da nossa cidade sem investimento? Nós precisamos investir na educação, na valorização dos nossos professores, dos nossos mestres. Nós não temos hoje um plano onde os professores têm a oportunidade de se atualizar nos seus conhecimentos. É necessário dar esse espaço, fazer um plano para que os professores possam fazer o seu mestrado, a sua pós, o seu doutorado, porque isso vai melhorar em muito a qualidade da nossa educação, sem esquecer dos nossos alunos, que as estruturas têm que ser compatíveis, uma sala de aula bem montada, com equipamentos, tecnologia, computadores e tantas outras coisas mais. Candidato. A Associação Comercial e Industrial de Mococa, colaborando com a entrevista, enviou uma pergunta. Você conhece o Plano 2050? Se eleito, pretende utilizá-lo? De que forma? Chiquinho, essa pergunta também ela é muito excelente. Pessoal, talvez muitas pessoas não me conhecem, mas eu participei e ainda participo da Associação Comercial e Industrial como diretor por mais de 10 anos. Fui vice-presidente da associação, inclusive o meu vice-candidato a vice, o Júlio Bisaio, ele é vice-presidente, está afastado por questão da campanha. Mas eu quero dizer o seguinte, a Associação Comercial e Industrial de Mococa, Francisco, através da sua equipe ali, a coordenadora Paula, toda aquela equipe que é uma equipe nota 10, o presidente Maurício Mazzilli e toda a diretoria, eles fazem um trabalho, Francisco, voluntário, não ganham nada para isso. E o plano de 2050 não foi só o trabalho, não doaram só apenas o seu tempo, investiram recurso para que uma empresa especializada em pesquisa viesse aqui na cidade de Mococa e levantasse todos os potenciais que a nossa cidade tem. Então veja bem, Francisco, isso tudo chegar para a prefeitura a custo zero. Como não utilizar todas essas informações? Claro que quando a gente fala da 2050, vai ter outras variáveis, vamos ter que ajustar algumas coisas, mas nós temos um compromisso sim, de aproveitar o que foi levantado, porque nós precisamos potencializar o que nós temos de bom em Mococa. E o trabalho que foi feito, Chiquinho, é realmente para descobrir aonde investir, aonde o empresário, o negócio que ele deve fazer, as oportunidades, por exemplo, de cursos da faculdade para poder formar os nossos profissionais aqui em Mococa, não termos que ficar refém de toda a nossa população ter que ir para outra cidade, levar o dinheiro para fora e nós precisando do dinheiro aqui dentro,
E também todo aquele desgaste de você trabalhar o dia todo, chegar à noite, pegar um ônibus para ir para a faculdade e voltar. Nós vamos apoiar o Plano 2050, pessoal. Perfeito. Feitas as 4 perguntas que a emissora havia se proposto, nós vamos agora tirar da urna uma pergunta que os seus adversários enviaram para que fosse feita em sorteio. A pergunta vem da coligação Unidos por Mococa. Candidato, falando um pouco de educação, tendo em vista o novo Fundeb já aprovado para o início do ano 2021, o que o senhor tomará de medidas para atender às novas exigências impostas e quais são os novos percentuais a serem aplicados? Olha, é muito boa essa pergunta, Francisco. Falar de educação é falar de algo fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade, né? Nós vemos hoje, infelizmente, como eu disse anteriormente, os professores não serem valorizados da forma que estão. E olha outra coisa importante, né? As estruturas das nossas escolas, hoje, Francisco, quando estragam uma torneira da escola, de uma escola municipal, né? A burocracia para você conseguir comprar uma torneira para trocar demora 3, 4 meses, né? Então, para você ver como que está travado, né, o nosso sistema ali, a nossa gestão no Departamento da Educação. Nós queremos, Francisco, assim como as escolas estaduais têm um orçamento, uma verba que a escola recebe do governo estadual e federal, isso proporcional ao número de alunos, nós queremos dar uma verba, garantir uma verba para que a escola faça a gestão dessa verba, através da associação, dos conselhos, né, pais, alunos e professores e direção, possam gerir a verba e a prefeitura não tem que preocupar com uma torneira que estragou, né, com o vaso, a descarga que não está funcionando na escola. Então, pessoal, isso, Francisco, nós não podemos deixar para acontecer só em vésperas de eleição, né? Fazer reforma da escola só em véspera de eleição. Nós precisamos de uma escola bem estruturada e bem cuidada durante todo o tempo, porque isso implica, Francisco, na qualidade da formação do aluno. Nós temos que o índice, né, de educação básica do nosso município, de 2017 para cá, está em decadência. E isso não é culpa dos professores, isso é falta de investimento, isso é falta de um compromisso sério com a educação. Se nós acreditamos que a educação é a arma mais poderosa para transformar uma sociedade, nós temos que fazer um investimento e é isso que nós vamos fazer a partir de 2021. Candidato. Nós chegamos ao final desse primeiro bloco, em que o protagonista da entrevista de hoje é o candidato pelo Partido Republicanos, Paulo Vicente. Vamos a um breve intervalo. No segundo bloco, vamos fazer aqui as perguntas enviadas, dirigidas dos candidatos. A TV Direta, colaborando com seu voto, eleições 2020.
A TV Direta está transmitindo nessa semana para você, telespectador, uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Mococa. Você nos assiste pelo canal digital 21.1 e também pelo Facebook da TV Direta. O protagonista de hoje é o candidato pelo Partido Republicanos, Paulo Vicente. E neste segundo bloco da entrevista, nós faremos ao candidato Paulo Vicente perguntas enviadas por seus adversários. Pela ordem das entrevistas, é a sequência das perguntas que eu passo a fazer agora. A primeira delas vem da coligação Unidos por Mococa, candidato Felipe Naufel. Quais são as 3 principais leis para a elaboração do orçamento público e qual a importância deles, relacionando-a com a meta fiscal a ser cumprida dentro da administração pública? E como o senhor contribuiria para melhorar o resultado dessas metas? É muito boa a pergunta que foi colocada, pessoal. Eu penso o seguinte, né? Temos que falar aqui a linguagem que o nosso povo entende. Eu acho que isso é o problema da nossa cidade. Falar de uma forma que as pessoas não entendem é querer não deixar as pessoas saber da realidade. O orçamento nosso, né, infelizmente, sempre é deficitário, né? Tudo que você tem feito, tem gastado além do que se pode gastar. Você veja bem, ô Francisco, nós estamos hoje, né? Até esses dias eu ouvi alguém dizer aqui que diminuiu 50 milhões da dívida em um ano, né? Em um ano e meio, né? Mas na realidade, quando nós vamos ver, e nós fizemos uma pesquisa muito focada para tentar, porque realmente é muito difícil entender a dívida, mas nós temos só de INSS 100 milhões de dívida, e mais outros cerca de 100 milhões de outras dívidas. Agora veja bem, pessoal, o que é importante a população saber? É onde foi esses 200 milhões, porque assim, nós vemos uma cidade totalmente destruída, né? As ruas esburacadas, nós vemos a saúde faltando remédio, faltando médico, não tem um médico especialista, nós não temos um urologista. Só para você ver, nós estamos no novembro azul que vai chegar, estamos no outubro rosa, né? E vamos entrar no novembro azul. Nós não temos um urologista para atender a rede do SUS, né? Nós não temos dermatologista, nós não temos cardiologista. Agora, eu quero entender, falar de orçamento, nós temos que saber fazer o seguinte, uma boa gestão, nós temos que saber fazer uma contratação de empresas que vai prestar serviço para a nossa cidade, fazer um escopo realmente bem definido, porque dá brecha para depois, né, as empresas virem com aditivos e fazer o que fizeram com a nossa cidade, deixar a nossa cidade sem recursos. Tempo esgotado, candidato. A próxima pergunta que lhe foi dirigida vem do seu adversário do PSB, Maestro Coelho. Qual é o teu plano para a educação da rede municipal, da creche ao ensino médio? Muito obrigado, essa pergunta é excelente, né? Já abordamos alguns pontos, mas o nosso plano é o seguinte, por exemplo, né, os professores que querem fazer, né, a sua graduação, a sua pós-graduação, o seu mestrado, o seu doutorado, hoje eles não podem fazer porque se eles saírem, não tem os professores substitutos. Nós queremos contratar professores para dar condição àqueles que querem fazer um mestrado, porque muitas vezes, num dia de semana, de uma quinta para sexta, e o professor tem que se ausentar da sala de aula. Nós queremos dar oportunidade para os professores que querem se atualizar, realmente ter essa oportunidade. Então, na educação, nós queremos valorizar os professores, nós queremos, né, fazer com que os professores realmente tenham a sua remuneração compatível com aquilo que eles desempenham, porque o que eles fazem para a sociedade é de fundamental importância, mas nós queremos também cuidar das estruturas físicas da nossa escola, não deixar que as nossas escolas, né, fiquem abandonadas para ser lembradas só na época de uma campanha eleitoral.
Nós queremos que o aluno tenha um espaço digno, né? Nós queremos que o aluno tenha os computadores, tenha os recursos para eles poderem chegar e realmente dedicar o seu tempo para o aprendizado, porque só dessa forma nós vamos ter no futuro, né, pessoas mais preparadas. Faculdade, por exemplo, nós queremos lutar para que trazemos novos cursos para a nossa cidade. A nossa cidade merece um curso de medicina, de odontologia e outros cursos, engenharia, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa que tive uma vontade muito grande de fazer o curso de engenharia, que eu tenho minha empresa no ramo de metalurgia e não tive essa oportunidade, porque não tem aqui em Mococa, mas nós vamos lutar sim, para que as pessoas de Mococa, os nossos filhos, tenham faculdades aqui dentro da nossa cidade e até isso também vamos fortalecer com isso a nossa economia, gerando mais emprego e renda para o nosso município. A próxima pergunta de seu adversário, Martinho Colpani, pelo Partido Liberal. Conforme citado no plano de governo, criação de um novo parque esportivo cultural no estádio do Rádium e em seu entorno, tendo em vista que o campo do Rádium foi adquirido por particulares, como você irá conseguir recursos para comprar o campo de volta, sendo que o município está endividado e tem outras prioridades? Muito boa essa pergunta, Francisco, porque nós fizemos uma provocação. Primeiro, a forma de nós gerir, que nós estamos propondo fazer a gestão, é uma gestão participativa. É uma gestão que nós vamos ouvir as entidades de classe. É uma gestão, inclusive, que nós temos um compromisso de fazermos, né, a Casa dos Conselhos. Nós vamos dar voz à população. Eu, por exemplo, moro desde a minha infância, né, nos arredores ali do Campo do Rádio. Sinto, sim, saudade daquela época de domingo, onde era uma festa, a concentração que se fazia ali, né, para poder assistir um jogo, e era uma festa familiar. Quando eu olho, como no domingo passado agora, né, algumas pessoas ali irresponsáveis colocaram fogo, nós estamos vendo aquilo lá ser destruído a cada dia. Então o que eu penso? Né? Tenho muita responsabilidade, jamais vou agir fora da lei, mas nós temos que conversar sim, tem um proprietário, se ele tem intenção de cuidar, de restaurar, de preservar, que faça. Se ele não tem, vamos em comum acordo, achar um projeto, buscar recurso. Eu não estou dizendo com isso, população, que esse é um projeto prioritário, mas eu acredito sim, né? Eu acredito que nós possamos ter naquele lugar, né, um lugar que vai fazer o nosso povo feliz como era antes. Por que eu não posso sonhar? Por que eu não posso acreditar? Podemos fazer ali, não só o estádio de São Sebastião, mas um complexo esportivo. Vamos fomentar a economia, vamos trazer turistas para Mococa, com isso a gente vai trazer renda. É isso que eu estou dizendo, pessoal. Vamos ouvir as pessoas. Claro que do jeito que esse prefeito está deixando a nossa cidade, é muito difícil conseguir coisas, mas se nós trabalharmos sério e deixar a nossa prefeitura redonda, nós vamos conseguir com o tempo resolver todos esses problemas e trazer de volta o sonho da nossa cidade. Passamos à última questão dirigida pelo seu adversário, Barizon. Temos uma contextualização. Em 2017, a Prefeitura suspendeu o repasse que fazia à Santa Casa para custear as despesas do hospital. Também fez o contrato de gestão com a InSaúde, que depois foi denunciado pelo Ministério Público por irregularidades como fraude em licitação e associação com organização criminosa. O caso está na Justiça e pode ter causado um prejuízo milionário aos cofres públicos. Candidato, como o senhor vê a situação da saúde no município e quais as suas propostas para essa área? Muito boa essa pergunta, pessoal. O tema de saúde, ele é um tema que toca muito a gente, porque, Francisco, né, hoje, graças a Deus, eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo não dependem do Sistema Único de Saúde do SUS. Você que tem condição de pagar uma consulta, um exame, eu sei que muitas vezes, até mesmo se não estiver em Mococa, você se desloca
para uma cidade próxima, Ribeirão Preto, outra cidade, e você faz ali a sua consulta, o seu tratamento, mas nós estamos falando aqui de algo muito sério. Quando eu ouvi dias atrás alguém dizer que a saúde de Mococa estava bem, o meu coração realmente doeu. Eu realmente fiquei muito indignado, porque eu sei, né? Eu sei porque eu sou de uma família humilde e eu já passei situações difíceis na minha vida e eu sei o quanto dói você ter um problema, uma necessidade, né? Uma doença, você não ter o recurso e você contar, né, com o Sistema Único de Saúde, às vezes você levantar de madrugada para pegar uma fila, ou você pegar um ônibus e ir até outra cidade. Muitas vezes a pessoa recebe um salário mínimo, né, e não tem condição de levar um alimento, né, e às vezes eu vejo a prefeitura não se importando, o poder público não se importando com essas pessoas que são vidas que estão sofrendo num momento sensível. Muitas vezes são pais abandonados, famílias aí, né, desempregadas, precisando do sistema de saúde que funcione. Infelizmente não está funcionando. Eu quero aproveitar aqui e dizer também do nosso compromisso com os profissionais de saúde, os nossos médicos, né, os nossos enfermeiros, que infelizmente os enfermeiros muito mal remunerados. Nós vemos que os nossos médicos, né, eles enfrentaram essa pandemia, colocaram a sua vida em risco, mesmo sem precisar de dinheiro. Então, se eu pudesse pegar esse pessoal, colocar num carro de bombeiro, como Tempo faz com um esgotado, jogador... Candidato. Conforme combinado, a última pergunta será da urna, das enviadas pelos seus adversários. Pergunta do seu adversário, Martim Copani. Falo muito em cadeia produtiva. Exemplifique uma cadeia produtiva que você incentivará em Mococa e quais as consequências. Obrigado pela pergunta também, o Martim Copani. Pessoal, no nosso governo, nós vamos incentivar o empreendedorismo. Coisa que nunca foi feito em Mococa. Nós vamos ter um departamento que vamos abraçar aquela pessoa que tem um sonho. Porque eu sou uma pessoa assim, que há 21 anos atrás, né, eu peguei os pouquíssimos recursos que eu tinha e acreditei num sonho de montar um projeto, um negócio, e trabalhando com muita responsabilidade, com muita dedicação, eu venci. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas dessa forma aqui na nossa cidade que querem ter a oportunidade de empreender. Então, nós vamos incentivar sim a produção. Talvez não vai ser uma cadeia produtiva, talvez vamos fazer parte da produção aqui e vamos fazer parte fora da nossa cidade, não tem nenhum problema. Eu não acho necessário você ter aqui em Mococa uma cadeia completa, né? Ou seja, o pessoal que planta o arroz, o pessoal que faz o beneficiamento, o pessoal que faz o empacotamento, depois o pessoal que come o arroz. Claro que se nós conseguirmos a cadeia completa, maravilha. Mas eu estive visitando, por exemplo, o distrito de Igaraí. Eu vi as pessoas ali prestando serviço, um pequeno negócio, pessoal fazendo dentro da sua casa. Eu fiquei emocionado de ver uma família empreendendo ali, produzindo peças íntimas, né? E pedindo socorro para ter um lugar para desenvolver. Nós vamos investir numa incubadora de empresa séria, não só aqui em Mococa, mas nos distritos também. Porque os distritos estão distantes e às vezes são esquecidos. E nós precisamos incentivar ali a produção artesanal. Nós podemos fazer Igaraí, São Benedito muito mais próximo e toda a nossa cidade. Perfeito. Concluídas as perguntas enviadas pelos seus candidatos, as formuladas pela TV no primeiro bloco. O senhor tem agora, ao final da entrevista, 3 minutos para as suas considerações finais. Bom, primeiro, pessoal, eu quero dizer o seguinte, eu estou aqui como candidato a prefeito para nós, no dia 15 de novembro, mudar a história dessa cidade. Eu não estou aqui porque eu tenho uma arrogância ou anseio por uma cadeira, por um poder. Eu estou aqui porque eu já passei por muitas dificuldades na minha vida.
Eu já passei por muitas dores na minha vida. E eu não quero ver mais o meu povo, a minha cidade, né, sendo ignorada. Eu não quero ver mais, né, o privilégio de poucos em detrimento de uma população totalmente ao descaso. Não tem emprego para as pessoas. A saúde nós já comentamos, né? Eu sinto na pele a dor daquelas pessoas que realmente estão desempregadas, não têm o dinheiro para pagar o aluguel. Eu sinto na pele a dor daquelas pessoas que precisam de um médico e não têm o recurso. Então eu estou aqui, pessoal, falando de coração para vocês. Eu quero dar a minha contribuição. Eu tenho os meus negócios, o meu meio de subsistência, tenho, mas eu não estou pensando em mim. Eu estou pensando nos nossos filhos, que muitas vezes vão embora de Mococa porque não tem como ficar em Mococa, não tem oportunidade de emprego, não tem oportunidade de estudar, mas eu sei que não é fácil. Nós estamos aqui fazendo promessas irresponsáveis para ganharmos a eleição. Nós estamos aqui dizendo que se agimos com transparência, se agimos com humildade, nós estamos aqui para dizer para vocês que se nós unirmos as pessoas de bem, que são a grande maioria da nossa cidade, pessoas que estão dispostas a doar o seu conhecimento, a doar a sua experiência, né, só para ver a nossa cidade mudada. Eu quero contar com essas pessoas e estou aqui para dizer para vocês que se vocês me derem a oportunidade, né, os funcionários públicos da nossa cidade, né, vão ser tratados de uma forma digna. Nós vemos os funcionários, muitas vezes, o pessoal fala assim, trabalha só 6 horas. Eles trabalham 6 horas e tem que trabalhar muitas vezes mais 6 horas para complementar a sua renda, porque o que eles ganham não dá para o sustento das suas casas. Então nós precisamos, não adianta cobrar do funcionário, antes primeiro de fazer o dever, que é o dever do poder público, de realmente reconhecer os funcionários que são o coração da nossa cidade, que se eles pararem, a nossa cidade para. Nós queremos, né, valorizar o funcionário, nós queremos dar oportunidade para que eles se qualifiquem, porque muitas vezes entra e ninguém reconhece, não são ouvidos, né? Não são reconhecidos financeiramente e também não são ouvidos as suas sugestões, as suas opiniões. Eu peço para você uma oportunidade de coração para mudar a nossa cidade, Mococa, distrito de Igaraí e distrito de São Benedito. Nós faremos uma Mococa diferente. Bem, nós encerramos aqui nesta quinta-feira a entrevista com o candidato do Partido Republicanos à Prefeitura de Mococa, Paulo Vicente. Renovamos o convite para que você assista nesta sexta-feira a entrevista com o candidato da coligação Novo Caminho, Eduardo Barizon. Na programação da TV Direta, você fica na sequência com a Tenda da Cida. Lembrando que o Jornal da Direta está sendo exibido às 6h30 da noite, pontualmente. Obrigado pela audiência e até amanhã.